A audiência no processo que investiga a suposta agressão de delegado a cadeirante está marcada para amanhã em São José dos Campos. Ainda em São José, em 2 dias, 2 famílias são feitas reféns. Esta manhã, pai e filho foram rendidos por assaltantes. Bom para o bolso. Queda no preço do álcool aumenta a procura pelo etanol nos postos de combustíveis da região. Está no ar o Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Está prevista para amanhã em São José dos Campos a primeira audiência entre o delegado Damásio Marino e o advogado Anatoly Morandini. Uma discussão no início do ano teria levado o delegado a uma suposta agressão a Anatoly, que é cadeirante. Em meio a esse processo, a OAB investiga ameaças de morte feitas ao advogado que teriam partido de dentro de uma delegacia da cidade. No boletim de ocorrência está mais um capítulo da briga entre o advogado Anatoly Morandini e o delegado Damásio Marino. Desta vez, o cadeirante afirma ter sido ameaçado de morte por telefone. A chamada foi feita no dia 28 de janeiro e, segundo a perícia da Polícia Civil, partiu de dentro da delegacia seccional de São José dos Campos. Ele recebeu um telefonema, ameaçando ele de morte, e ele telefonou para a ordem. E nós aconselhamos então que ele procurasse a corregedoria da Polícia Civil de São José dos Campos, levasse o caso, relatasse e fizesse um boletim de ocorrência. Feito isso, o corregedor fez a pressão física do telefone para a perícia, para verificar realmente se comprovar se houve o telefonema partiu de dentro das dependências da polícia. Isso foi comprovado através do laudo da Polícia Científica e agora nós aguardamos a apuração pelo Ministério Público, inclusive pela corregedoria, para a apuração aí de quem fez o telefonema. A OAB abriu um processo administrativo para investigar suposta infração de Damásio Marino ao Estatuto da Ordem. O advogado dele nega o telefonema. Quando nós soubemos desta ligação, nós mesmos promovemos um requerimento à corregedoria para que isso ficasse apurado. Partiu do doutor Damásio o pedido à seccional para apuração extrema desse fato. Ele estava suspenso das atividades profissionais, não estava no recinto da seccional, estava na sua casa cumprindo suspensão de um mês determinado pelo delegado-geral de polícia. Damásio Marino também está sendo processado na Justiça. Em janeiro deste ano, ele estacionou nesta vaga exclusiva para deficientes na Vila Diana. Anatoly teria sido agredido ao cobrar explicações. Com a denúncia, o delegado foi afastado do cargo por 30 dias. Em fevereiro, passou a trabalhar como delegado assistente da seccional de São José dos Campos. Tentamos uma entrevista, mas ele não quis falar. Nesta terça-feira está prevista a primeira audiência do processo em que Damásio Marino é acusado de lesão corporal. Deverão ser ouvidas ao menos 10 testemunhas de defesa e também de acusação, aqui na 4ª Vara Criminal de São José dos Campos. O objetivo dessa audiência é ouvir as partes, fica a cargo aí do Ministério Público, então, dos advogados de defesa, de acusação e do próprio magistrado para poder ter o desenvolvimento dessa audiência. O motivo de testemunha, eventual acariação entre as partes, é um desenvolvimento normal de uma audiência. A audiência está marcada para as 2 horas da tarde. Sem problemas, a justiça e a verdade será trazida ao processo. Uma família foi feita refém esta manhã em São José dos Campos. 2 homens armados invadiram a residência e renderam os moradores, mas uma vítima conseguiu acionar a polícia. Os bandidos tentaram fugir, mas foram detidos. O assalto foi nessa residência no bairro Vista Verde, em São José dos Campos. Por volta das 6h30 da manhã, 2 homens, sendo um deles menor, armados com uma pistola calibre 380 e uma faca, renderam pai e filho. O comerciante, que por medo prefere não mostrar o rosto, diz que nunca tinha sido assaltado. Começou a perguntar se tinha dinheiro, onde estava, onde não estava. Pegou meu celular, pegou minha carteira, tirou o dinheiro das nossas carteiras, né? E começou a revirar a casa inteira. Achou, né? A gente tinha um dinheiro guardado, né? Que era para uma viagem, achou. Pegaram e começaram a perguntar se tinha mais. E a gente falou que não tem mais dinheiro. Não tem. E eles queriam. E nisso
pararam de procurar dinheiro e começaram a mexer, a desmontar as televisões, computadores. A mãe do rapaz, que também estava na casa, passou despercebida pelos assaltantes e conseguiu se esconder dentro do banheiro. Ela ligou para a polícia. Um comparsa estava dentro desse carro para apoiar a ação dos outros 2 bandidos. Um deles já tinha passagem por homicídio. Na terceira casa ao lado, os autores, estavam escondidos no quarto de fundo, com os pertences da vítima, com armamento, com faca, celulares e algumas joias. Aí foi dado voz de prisão pela Polícia Militar e conduzidos ao DP para as devidas medidas administrativas cabíveis. Outro assalto assustou os moradores de São José dos Campos nesse final de semana. Dessa vez, uma moradora do Bosque dos Eucaliptos foi rendida quando falava ao celular dentro do carro. A vítima foi abordada por 4 bandidos, 2 homens e 2 mulheres na frente de casa. A moradora foi mantida refém por 40 minutos. Os bandidos foram surpreendidos pela polícia, mas conseguiram fugir. A Polícia Civil investiga se o assalto dessa segunda-feira tem relação com outros casos na cidade. A gente tem informação que houve um roubo no mercadinho aqui nas proximidades e as características aparentemente batem. 3 pessoas, sendo 2 menores, foram detidos com drogas nesta madrugada na Vila Ferraz, em Campos do Jordão. Com eles, a polícia encontrou 44 papelotes de cocaína, 3 trouxinhas de maconha, um celular, um revólver calibre 22 e 15 munições. O maior foi encaminhado para o CDP de Taubaté. Os menores estão à disposição da Vara da Infância e Juventude. Depois de 10 horas de angústia, um homem de 45 anos foi retirado de um poço de 8 metros de profundidade no Parque Meia Lua, em Jacareí. Um morador do local encontrou o homem esta manhã quando ele pedia socorro. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado com início de hipotermia para a Santa Casa da cidade. Ele passa bem. Uma pessoa morreu em um acidente esta manhã às margens da Via Dutra, em São José dos Campos. A vítima, uma mulher de 21 anos, estava neste carro que despencou de uma altura de 8 metros. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a motorista seguia pela Avenida Benedito Sérgio Matarazzo, quando capotou e caiu na marginal da Via Dutra. A curiosidade de alguns motoristas deixou o trânsito lento na pista sentido São Paulo. Em instantes, aqui no Band Cidade, você acompanha a previsão do tempo. E ainda, profissionais do transporte escolar fizeram protesto contra a violência praticada por alunos em Caçapava. Os detalhes, já já. A hora certa, 6h52.